Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa sétima aula de pensamento filosófico, introdução ao pensamento filosófico. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor e nem a leitura da apostila. E eu dividi essa aula praticamente, peguei por capítulos, porque a apostila é meio densa, então eu fiz essa resenha por capítulos para nós entendermos melhor cada pensamento. Então vamos começar lá com um que é a crise do projeto da modernidade, onde nós começamos entendendo um ponto importante, que a filosofia contemporânea ela nasce de uma grande frustração, porque por séculos nós acreditamos que a razão humana ela seria capaz de explicar tudo, tanto que Descartes acreditava que o poder do eu penso. O Kant tentava estabelecer o limite da razão, mas daí veio a realidade. E vimos que o sujeito ele não era a base sólida do que imaginávamos. Hegel disse que o sujeito nasce da história. Marx mostrou que ele nasce do trabalho e da sociedade. E assim a modernidade começou a rachar. E a pergunta apareceu: se o sujeito não é o centro de tudo, então onde está o fundamento do conhecimento? E aqui que surge a virada. Daí no capítulo 2, nós vamos ter a virada da linguagem. A resposta encontrada pelos filósofos foi surpreendente, foi a linguagem, obviamente. A filosofia contemporânea ela descobre que não pensamos primeiro para depois falar. Nós pensamos falando. A linguagem organizacional, o real, ela organiza o real. Por isso, tantas escolas surgiram estudando a linguagem por ângulos diferentes. Daí nós tivemos a filosofia analítica de Frege, Rousseau e Wittgenstein, a semiótica de Charles Peirce, o Círculo de Viena, a hermenêutica de Gadamer e o estruturalismo e pós-estruturalismo de Saussure, Levi-Strauss, Foucault e Lacan. Todas essas escolas dizem a mesma coisa em últimas instâncias. Não existe pensamento sem linguagem. E não existe verdade pura soltinha no mundo. Ela passa por sistemas de significado. E essa mudança foi um terremoto filosófico, obviamente. Daí, no capítulo 3, com o antropocentrismo ferido, os 3 golpes no ego humano. Porque essa mudança, essa mudança da verdade, desse paradigma da verdade, que ela passa por sistemas de significado, ela forçou um golpe no ego humano, que foram 3 descobertas históricas que esmagaram ainda mais. O primeiro golpe foi o de Copérnico, que a Terra não é o centro. Se a Terra não é o centro, obviamente o ser humano também não é. O segundo golpe foi Darwin. O ser humano ele não é uma criatura pronta, perfeita. Nós somos frutos de adaptação. Somos partes da natureza, não donos dela. Obviamente, hoje estamos no topo da cadeia alimentar, mas nós somos parte da natureza. E o terceiro foi Freud, que disse que dentro de nós existe um inconsciente que toma decisões antes de sabermos. Não controlamos tudo. E não somos tão livres quanto imaginamos. Juntos, esses 3 golpes mostram que o ser humano não é absoluto que acreditava ser. Ele não reina absolutamente. Isso abre espaço para, para novas perguntas. Até que hoje, no nosso século XXI, nós vivemos em outro terremoto, que são as máquinas que reconhecem a voz, o rosto, as digitais, elas imitam os processos cognitivos. E a pergunta agora não é técnica, ela passa a ser uma pergunta ética. Até onde podemos permitir que as máquinas decidam por nós? Daí vem um grande físico chamado Stephen Hawking que dizia: a IA pode ser o maior erro da história, a inteligência artificial pode ser o maior erro da história. Então não é medo, é prudência. Do outro lado, aparece o transhumanismo prometendo eliminar doenças, aumentar a longevidade, ampliar a cognição. Parece um paraíso, né? Mas surge então questões mais sérias. Quem terá acesso a isso?
O que significa ultrapassar os limites biológicos? E ainda vamos precisar de Deus se o homem pode recriar a si mesmo? É com isso que a filosofia se torna um radar moral para não perdermos a humanidade no meio da tecnologia. Olha que terremoto que estamos vivendo hoje. A filosofia, ela tem que se tornar um radar moral para a humanidade não se perder em meio à tecnologia. Porque começam a termos perguntas, por exemplo, essa é uma das perguntas muito importante. Ainda precisamos de Deus se o homem pode recriar a si mesmo? E quem terá acesso a isso? Como é que será a distribuição? Quem serão os detentores? Será que nós, seres humanos, vamos romper a nossa ética? Nós vamos romper os nossos padrões? Uma vez já dizendo já que o ser humano é um ser ético por natureza, vai romper a sua moral, como Kant afirmava, como Locke e Kant falaram da moral humana, a fim de a fim de esquecer paradigmas é, e deixar o próprio ego existencial prevalecer. A filosofia, então, ela tá ali para tentar dar um freio. Dar um freio, não diz assim, não faça, mas dar um freio moral e fazer com que o homem pensa e não caia a cometer nenhum absurdo. Então, Hannah Arendt, ela diz o que estamos fazendo de nós mesmos. Para fechar nossa aula, nós entramos no pensamento de Hannah Arendt, uma das vozes mais profundas do século XX. Ela viveu o nazismo, o exílio, a perda dos direitos, a reconstrução moral, e a sua filosofia nasce da vida real e não da abstração. Olha que interessante, nós estamos falando de uma filósofa que ela tem o seu conhecimento da filosofia, o seu trabalho com a filosofia que ela vem da vida real e não da abstração. Não da observação do longínquo ou não do pensamento do parar e pensar sobre o pensar. Não, ela vem da vivência real de tudo que ela passou. Arendt diz que existem três níveis da vida humana. O primeiro é o labor, sobreviver, que é a comida, o corpo, as necessidades. O segundo é o trabalho, produzir coisas duráveis, cidades, livros e objetos. E o terceiro é a ação, aparecer diante dos outros, falar, decidir, conviver. É na ação que nasce a liberdade. A liberdade, para Arendt, não é fazer o que eu quero, é agir junto, participar da vida pública. A verdadeira liberdade ela é coletiva. Não existe liberdade no isolamento. Quando cada um se fecha no seu mundinho, o espaço público morre. Enquanto o espaço público morre, nasce um terremoto perfeito para o totalitarismo. Então, Arendt, ela vai dizer uma questão muito fundamental, que nós somos labor, trabalho e ação. E tudo isso deve ser feito de maneira coletiva, na coletividade. Isso não está puxando para um pensamento, obviamente, comunista ou socialista ou coisa parecida. Mas ela está dizendo que o meio do indivíduo, do ser humano viver em sociedade, que ele não consegue viver sozinho e que ele não consegue ter liberdade se ele estiver no isolamento. Uma prova disso real foi quando no tempo aí da foi quando nesses tempos de crise que nós passamos entre os anos de 2020 e 2021, em que as pessoas se isolaram, nós vimos o que aconteceu. O aumento de, o aumento de vários casos de problemas como depressão e tudo mais. Então, porque nós não conseguimos viver sozinhos. Então, quando cada um se fecha no seu mundinho, o espaço público morre. Quando o espaço público morre, nasce o terreno perfeito para o totalitarismo. Por que nasce o terreno perfeito para o totalitarismo?
Porque as pessoas começam a ter ações isoladas e elas perdem o conceito coletivo e as questões morais. Isso vai de encontro àquele nosso outro assunto das IAs. Arendt, ela praticamente ela previu nessa maneira coletiva em que a verdadeira liberdade ela é coletiva, ela previu que se o ser humano ele se fechar no mundinho dele, querendo apenas as suas resoluções próprias e tudo mais, ele acaba se tornando um ser totalitário e, além do mais, um ser unilateral. Porque quando o espaço público morre, nasce o terreno perfeito para o totalitarismo. Então, queridos colegas, para concluirmos, a filosofia contemporânea nos lembra que o ser humano ele não é o centro do universo. De todos esses 10, 11 minutos de fala, a apostila ela se resume nessa seguinte situação. O ser humano ele não é o centro do universo. Nós não controlamos tudo. As máquinas avançam e a política pode adoecer. Mas ela também nos mostra que a liberdade começa quando nós encontramos no espaço público. Essa aula da apostila não é para gerar medo em nós, mas é para nos gerar consciência. A pergunta de Arendt fica como um eco. O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Interessante essa pergunta, né? O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Será que nós estamos mantendo a liberdade, mantendo as relações públicas para manter a nossa liberdade ou será que nós estamos entrando no nosso mundo? Será que nós estamos indo na contramão de tudo, achando que somos o centro do universo, querendo que as máquinas controlem, faça tudo por nós e confiar nos líderes que temos hoje ou coletivamente tentarmos trabalhar para que isso mude? Muito obrigado a todos.